Tire as mãos dele, sua nojenta. Você acha mesmo que eu vou deixar uma mendiga imunda encostar no meu filho? Some daqui antes que eu chame a polícia. A voz dela cortou o ar como uma lâmina, cheia de nojo e autoridade, ecoando pela rua como se quisesse apagar a existência daquela mulher. A senhora que contava a história fez uma pequena pausa, como se ainda sentisse o impacto daquele momento antes de continuar. O nome dele era Léo, e naquele instante ele estava sentado no banco de trás de um carro de luxo, com as mãos pequenas apertando o tecido do assento, como se aquilo fosse a única coisa firme em um mundo que ele nunca conseguiu enxergar. Seus olhos estavam abertos, mas não captavam nada além de escuridão. A mãe dele, uma das mulheres mais ricas e influentes da cidade, mantinha o corpo rígido, como se pudesse proteger o filho de tudo ao redor, principalmente daquela mulher de roupas rasgadas que insistia em se aproximar pela calçada. Foi ali que tudo começou. Mas para entender o que realmente estava acontecendo naquele cruzamento, é preciso voltar um pouco. Léo nunca viu o rosto da própria mãe, nunca viu o céu, nunca viu uma cor, nunca soube o que era luz. Desde o nascimento, os médicos foram diretos demais para alguém tão pequeno, uma condição rara, sem qualquer possibilidade de reversão conhecida. E a mãe dele tentou de tudo: hospitais renomados, especialistas internacionais, tratamentos experimentais. Ela investiu valores que mudariam a vida de centenas de famílias, não por vaidade, mas por desespero. E ainda assim, nada. Cada tentativa frustrada arrancava mais um pedaço da esperança dela. Com o tempo, o que antes era fé se transformou em algo frio, quase inquebrável. Controle, desconfiança e um medo profundo de aceitar que talvez não existisse solução. Mas o que ela não sabia era que, enquanto lutava contra aquilo que não podia controlar, alguém completamente improvável já observava aquela rotina em silêncio, há dias, esperando o momento certo. E foi naquele cruzamento, naquele exato instante, que os caminhos deles finalmente se cruzaram. E o que aquela mulher faria nos minutos seguintes? Não só desafiaria tudo o que aquela mãe acreditava, como colocaria em xeque algo que ela já havia abandonado há muito tempo. Se você está sentindo que essa história está mexendo com algo aí dentro, talvez seja porque ela ainda nem começou. De verdade. Então se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois disso não pode ser ignorado. A mulher foi puxada pelo segurança antes mesmo de conseguir dar mais um passo, mas não resistiu. Não gritou, não discutiu. Apenas olhou na direção de Léo com uma calma que não combinava com a situação, como se enxergasse algo que ninguém mais ali conseguia ver. Aquilo incomodou profundamente a mãe dele. Havia algo naquele olhar, algo que não era de alguém derrotado pela vida. "Tira ela daqui", ordenou com frieza, desviando o rosto como se aquela cena fosse um incômodo menor diante de tudo o que já enfrentava. O carro arrancou, mas o silêncio dentro dele parecia mais pesado do que qualquer grito. Léo continuava quieto, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse tentando entender algo que não conseguia explicar. "Mamãe, aquela mulher estava chorando?" A pergunta veio baixa, inesperada. Ela congelou por um segundo. "Não, meu filho, não pense nisso." Mas ele insistiu, franzindo levemente a testa. Parecia diferente. Ela não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque pela primeira vez em muito tempo não tinha certeza de nada. Nos dias seguintes algo mudou. Pequeno no começo, quase imperceptível. Léo passou a perguntar com frequência sobre a mulher da rua. Descrevia sensações estranhas, como se tivesse sentido algo naquele momento. Um tipo de calor, uma presença que ele nunca havia experimentado antes. A mãe tentou ignorar. Ocupou a rotina com mais consultas, mais exames, mais tentativas desesperadas de encontrar qualquer solução concreta. Mas a verdade era cruel. Todos os relatórios continuavam iguais. Sem evolução, sem resposta. Em uma das consultas, o médico foi ainda mais direto do que antes. "Você precisa aceitar. Não há nada que a medicina possa fazer." Aquelas palavras não foram novas, mas dessa vez atingiram de forma diferente. Não havia mais argumentos, não havia mais planos, apenas um vazio difícil de encarar. E foi nesse vazio que a mente dela começou a lembrar de coisas que havia enterrado há anos. Promessas que fez em oração, noites em que acreditou que um milagre era possível, momentos em que confiava em algo além do que podia controlar. Tudo parecia distante agora, fraco, irreal. Enquanto isso, Léo mudava, não fisicamente, mas por dentro. Ficava em silêncio por mais tempo, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia. Às vezes sorria sem motivo, outras vezes parecia inquieto, como se algo o chamasse. E então, numa manhã, ao passarem novamente
pelo mesmo cruzamento, ele segurou firme o braço da mãe. Ela está ali. O coração dela disparou. Virou o rosto lentamente e lá estava a mesma mulher, sentada no mesmo lugar, como se estivesse esperando, mas dessa vez algo era diferente. Antes que ela pudesse reagir, Léo disse algo que fez o corpo dela estremecer por completo. Ela disse que não terminou. A mãe sentiu um frio percorrer a espinha, porque havia apenas um detalhe impossível naquela frase. Aquela mulher não tinha dito uma única palavra naquele dia, e foi naquele instante que algo invisível começou a se mover, algo que nenhum médico conseguiria explicar e que ela ainda não estava pronta para enfrentar. O coração dela começou a bater descompassado, como se tentasse acompanhar algo que sua mente ainda se recusava a aceitar. Como assim? Ela disse. Perguntou, tentando manter a voz firme, mas já sentindo o controle escapar por entre os dedos. Léo apertou a mão dela com mais força, os olhos abertos fixos em um ponto que ele não podia ver, mas que parecia mais real do que qualquer coisa ao redor. Ela está falando agora. Ela disse que precisa tocar em mim. Aquilo foi demais. A mãe virou o rosto imediatamente, como se negar fosse suficiente para impedir o que estava acontecendo. Não, nós já conversamos sobre isso. Você não vai chegar perto daquela mulher. Mas Léo não soltou sua mão. Pela primeira vez, havia uma firmeza diferente nele, algo que ela nunca tinha sentido antes. Por favor, eu sinto que é importante. O carro já havia diminuído a velocidade, parado no sinal. O motorista aguardava instruções, olhando pelo retrovisor, sem entender o silêncio tenso que dominava o ambiente. Do lado de fora, a mulher continuava sentada, aparentemente alheia, mas havia algo em sua postura, uma quietude que não parecia casual, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Dirige, disse a mãe, quase em um sussurro urgente. O carro avançou, mas algo ficou para trás, ou talvez algo tenha começado ali. Naquela noite, Léo não conseguiu dormir. Chamava pela mãe várias vezes, dizendo que a voz ainda estava com ele. Não era um som comum, não era imaginação infantil. Era algo que trazia paz e, ao mesmo tempo, uma urgência difícil de explicar. Ela disse que amanhã é o último dia, murmurou ele, já quase adormecido. A mãe sentou ao lado da cama, sentindo um peso esmagador no peito. Aquilo não fazia sentido, não havia lógica, mas também não havia explicação para o que estava acontecendo com o filho. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu sem respostas de verdade. No dia seguinte, tentou seguir a rotina, compromissos, reuniões, decisões importantes, mas nada parecia importar. A mente dela voltava sempre para o mesmo ponto, a mesma cena, a mesma mulher. Era como se algo invisível estivesse puxando tudo de volta para aquele cruzamento. No meio da tarde, não resistiu, cancelou tudo, mandou o motorista mudar o caminho. Vamos passar por lá, disse, sem justificar. O silêncio dentro do carro era diferente dessa vez. Não havia irritação, havia expectativa. Quando se aproximaram, Léo se inclinou levemente para frente, como se reconhecesse o lugar antes mesmo de chegarem. Ela está esperando, disse com uma certeza que arrepiou cada parte do corpo da mãe. E então, lá estava ela, no mesmo lugar, mas dessa vez, em pé, como se já soubesse que aquele encontro não seria interrompido novamente. O carro parou. Ninguém falou nada por alguns segundos que pareceram intermináveis. A mãe sentiu a própria respiração falhar, porque pela primeira vez em anos, ela estava prestes a tomar uma decisão que não vinha da razão, mas de algo que ela havia abandonado há muito tempo. Fé. E foi nesse instante, quando tudo dentro dela gritava para recuar, que ela fez algo que jamais imaginou que faria, abrindo espaço para algo que estava prestes a mudar tudo. Ela abriu a porta do carro e por um segundo tudo pareceu parar ao redor. O barulho da rua, os carros, as pessoas, nada mais importava. O salto dela tocou o chão com hesitação, como se cada passo fosse contra tudo o que ela construiu dentro de si ao longo dos anos. Léo permaneceu sentado, imóvel, mas havia uma paz diferente no rosto dele, uma serenidade que ela nunca tinha visto antes. A mulher à frente não se moveu, apenas esperou, sem pressa, sem insistência, como alguém que sabia que aquele momento não poderia ser forçado. A mãe caminhou devagar, sentindo algo estranho crescendo no peito. Não era medo, era algo mais profundo, algo que ela não reconhecia mais. Quando parou a poucos passos da mulher, percebeu detalhes que antes ignorou. Os olhos cansados, mas vivos, as mãos marcadas, mas firmes, e uma expressão que não carregava revolta nem dor, apenas uma calma inexplicável. Você precisa ir embora, disse, mas a voz já não tinha a mesma dureza de antes. A mulher não respondeu imediatamente, apenas olhou para dentro do carro, na direção de Léo, e então falou com uma suavidade que não combinou
combinava com tudo o que havia acontecido. Ele ouviu, porque o coração dele ainda está aberto. Aquilo atravessou a mãe de um jeito inesperado. Aberto para o quê? Rebateu, tentando recuperar o controle. A mulher deu um pequeno passo à frente, mas parou antes de invadir qualquer espaço. Para aquilo que você fechou há muito tempo. O silêncio que veio depois foi pesado, porque no fundo ela entendeu, não com a mente, mas com algo que ela vinha ignorando há anos. As noites de oração, as promessas que fez quando Léo nasceu, o desespero que a fez acreditar. Tudo isso estava ali, escondido, sufocado sob camadas de controle e frustração. Isso não tem sentido, murmurou, mais para si mesma do que para a mulher. Nada disso faz sentido. A mulher inclinou levemente a cabeça, como se já esperasse por aquilo. Nem tudo que vem de Deus precisa fazer sentido antes de acontecer. Aquela frase não soou como discurso. Soou como algo vivido, algo carregado de verdade. A mãe fechou os olhos por um instante, e naquele breve segundo, algo dentro dela cedeu. Não foi um gesto grandioso. Foi pequeno, quase imperceptível, mas foi suficiente. Quando abriu os olhos novamente, virou-se para o carro. Léo já estava com a porta aberta, como se soubesse que aquele momento havia chegado. Mamãe, eu não tenho medo, disse ele, com uma calma que desmontava qualquer resistência. Ela hesitou. Cada parte racional gritava para impedir aquilo, mas havia outra parte, mais silenciosa, que sussurrava algo diferente, e dessa vez ela decidiu ouvir. Só não demora, disse, a voz baixa, quase quebrando. Léo saiu do carro devagar, guiado não pelos olhos, mas por algo que parecia conduzi-lo com precisão. Cada passo dele era firme, como se estivesse sendo direcionado. A mulher ajoelhou-se à frente dele, ficando na mesma altura. Não havia pressa em seus movimentos. Ela estendeu as mãos, mas não tocou. Ainda não. Primeiro fechou os olhos, e naquele instante algo começou a mudar no ambiente. Não era visível, mas era sentido. O ar parecia mais denso, mais carregado, como se algo estivesse sendo preparado além do que os olhos podiam ver. A mãe sentiu um arrepio subir pela espinha. O coração acelerou sem motivo aparente. Era como se aquele simples gesto, uma mulher ajoelhada diante de um menino, carregasse um peso espiritual impossível de explicar. A mulher começou a sussurrar algo baixo, quase inaudível. Não era uma oração comum, não tinha palavras repetidas. Parecia mais uma conversa direta, íntima, como se falasse com alguém que estava ali, presente. Léo ficou completamente imóvel. E então, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Eu sinto, murmurou ele. A mãe deu um passo à frente sem perceber, como se algo a puxasse para mais perto, porque naquele momento não era mais sobre entender, era sobre presenciar. E foi ali, naquele ponto exato, quando o impossível já não parecia tão distante, que algo começou a se manifestar de uma forma que nenhum deles jamais esqueceria, porque o que estava prestes a acontecer já não podia mais ser impedido. Se você está acompanhando até aqui e sentindo que existe algo maior acontecendo nessa história, talvez seja porque existe mesmo. Então, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai além de qualquer explicação lógica. A mulher abriu os olhos lentamente e, sem dizer uma palavra, colocou as mãos sobre os olhos de Léo. O toque foi leve, quase delicado demais para carregar qualquer expectativa. Mas, no instante em que aconteceu, algo mudou. Não foi um som alto nem uma cena exagerada. Foi sutil e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Léo puxou o ar de forma diferente, como se algo tivesse atravessado seu corpo inteiro. Seus dedos se contraíram e o pequeno sorriso que antes era tranquilo se transformou em uma expressão de surpresa pura. Está quente, sussurrou. Ele quase sem voz. A mãe deu mais um passo à frente, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. O mundo ao redor desapareceu completamente. Só existia aquela cena. A mulher manteve as mãos firmes, agora com os olhos fechados outra vez, e continuava sussurrando. Não como quem repete palavras decoradas, mas como alguém que fala diretamente com algo real, presente, vivo. O ar parecia vibrar ao redor deles. Não havia vento, mas algo se movia. Algo que não se via, mas se sentia. Léo começou a respirar mais rápido. Eu estou vendo algo. A mãe congelou. O corpo inteiro ficou rígido, incapaz de reagir. O que, filho? Perguntou, quase sem conseguir formar as palavras. Ele hesitou por um segundo, como se tentasse entender aquilo que surgia diante dele pela primeira vez na vida. É claro, é muito claro. As mãos da mulher ainda estavam sobre seus olhos. E então, lentamente, ela as retirou. O tempo pareceu desacelerar. Léo piscou. Uma vez, duas vezes. Seus olhos, antes vazios, começaram a se mover com vida. Não era imaginação, não era reflexo.
era reação. Ele levou as mãos ao próprio rosto, tocando os olhos, como se precisasse confirmar o que estava acontecendo. E então ele olhou diretamente para frente, diretamente para ela, a mãe, o primeiro rosto que ele via na vida. O ar saiu do peito dela em um sobressalto. As pernas falharam por um instante. Mamãe, disse Léo, com a voz tremendo, mas cheia de algo que nunca esteve ali antes. Reconhecimento. É você? Aquela frase quebrou tudo dentro dela. Não houve controle, não houve postura, não houve orgulho, apenas lágrimas. Lágrimas que vieram com uma força que ela não conseguia conter. Ela caiu de joelhos na frente dele, segurando seu rosto com as duas mãos, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse a qualquer segundo. Você está me vendo? Repetia, quase em desespero. Léo assentiu lentamente, ainda absorvendo cada detalhe. Seu cabelo, seus olhos. Eu consigo ver. A voz dele falhava, não por dor, mas por algo que ele nunca tinha sentido antes. O mundo. Ao redor, algumas pessoas pararam. Algumas observavam sem entender. Outras já choravam, mesmo sem saber exatamente o que estavam testemunhando. Mas a mãe não via nada disso. Só via o filho. Só via o impossível acontecendo diante dela. E então, quase como se lembrasse de algo, ela virou o rosto rapidamente para a mulher. Mas ela não estava mais lá. Nenhum som, nenhum sinal. Apenas o espaço vazio onde, segundos antes, ela estava ajoelhada. Como se tivesse desaparecido no momento exato em que tudo aconteceu. O coração da mãe disparou novamente, mas agora por outro motivo. Porque aquilo não era apenas um milagre. Havia algo mais, algo que ainda não havia sido revelado. Léo então segurou a mão dela com mais força, olhando ao redor com curiosidade e encanto, mas disse algo que fez o corpo dela estremecer mais uma vez. Mamãe, ela disse que isso não era só sobre eu enxergar. O silêncio voltou a pesar, mas dessa vez carregado de algo muito maior, porque o milagre tinha acontecido, mas o que viria depois mudaria ainda mais profundamente tudo o que eles acreditavam ser possível. A mãe permaneceu ajoelhada por alguns segundos, ainda segurando o rosto de Léo, como se aquele momento pudesse escapar a qualquer instante. As lágrimas continuavam caindo, mas agora havia algo diferente nelas. Não era mais desespero, era rendição, não a uma situação, mas a algo muito maior do que ela. Léo olhava ao redor com fascínio, como uma criança que finalmente havia sido apresentada ao mundo, que sempre existiu, mas que lhe foi negado por tanto tempo. Cada detalhe parecia um milagre à parte. A luz refletindo nos carros, o movimento das pessoas, o céu que ele nunca tinha visto. Mas, em meio a tudo aquilo, ele não soltava a mão da mãe. Era como se, mesmo descobrindo o mundo, ele soubesse exatamente onde deveria permanecer. Ela, por outro lado, já não era a mesma mulher que desceu daquele carro minutos antes. Algo dentro dela havia sido quebrado e reconstruído ao mesmo tempo. O orgulho, o controle, a necessidade de entender tudo. Nada disso fazia sentido agora, porque pela primeira vez em anos, ela não precisava de explicação. Ela precisava apenas aceitar. Nós precisamos encontrar ela, disse, levantando-se rapidamente, olhando ao redor com urgência. Ela não pode simplesmente ter desaparecido, mas não havia ninguém, nenhum sinal, nenhuma pista, como se aquela mulher nunca tivesse estado ali. As pessoas que passavam não sabiam dizer quem era, de onde veio, para onde foi, e isso só tornava tudo ainda mais inexplicável. Nos dias que seguiram, a vida deles mudou de forma que nem mesmo o milagre poderia resumir. Léo começou a aprender o mundo com uma intensidade que emocionava todos ao redor. Cada descoberta era vivida com gratidão genuína, como se ele soubesse que aquilo não era apenas uma conquista, era um presente. Já a mãe passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. Voltou aos lugares que evitava, relembrou promessas que havia esquecido, enfrentou partes de si mesma que preferia ignorar, e pela primeira vez em muito tempo voltou a orar, não pedindo, mas agradecendo. O que mais a marcava, porém, não era apenas o fato de Léo enxergar, era a frase que ele repetia vez ou outra, como se fosse um lembrete constante. Ela disse que não, era só sobre ver, era sobre você também. No começo ela não entendia completamente, mas com o tempo começou a perceber. O milagre não foi apenas nos olhos do filho, foi no coração dela, na forma como enxergava as pessoas, na maneira como tratava aqueles que antes ignorava, na compaixão que voltou a existir onde antes havia julgamento. Meses depois, ela passou novamente pelo mesmo cruzamento, mas dessa vez pediu para o motorista parar. Desceu do carro, sem pressa, sem medo, caminhou até o mesmo ponto onde tudo aconteceu e ficou em silêncio por alguns
segundo. Não havia ninguém ali, mas de alguma forma ela sabia que não estava sozinha. Fechou os olhos e respirou fundo. Não pediu nada, não questionou, apenas disse em voz baixa, obrigada. E naquele instante, algo dentro dela trouxe a mesma paz que sentiu naquele dia. Não como uma lembrança, mas como uma presença, porque no fim, ela entendeu algo que dinheiro nenhum poderia comprar e que nenhuma explicação poderia substituir. Alguns milagres não vêm apenas para resolver um problema, vêm para transformar quem somos por completo. E talvez, se aquela mulher não tivesse sido ignorada, rejeitada e julgada, nada disso teria acontecido daquela forma, porque foi exatamente naquele encontro improvável, naquele momento de choque, orgulho e rendição, que tudo começou a mudar. Se essa história tocou você de alguma forma, talvez não seja por acaso. Então se inscreve no canal, porque existem mensagens que a gente só entende e quando está pronto para ouvir, e essa pode ter sido uma delas.